Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo por aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre unidade. Então vamos lá, para a gente falar um pouquinho sobre unidade, nada melhor do que a gente entender qual é a definição dessa palavra, né? Unidade é nada mais nada menos que a qualidade daquilo que é único ou daquilo que não pode ser dividido, né? Então tudo aquilo que é indivisível, né? Ou aquilo que se forma único, então nós damos essa definição de unidade. E a gente vai falar sobre isso também com a ótica do reino ou com a ótica da palavra de Deus, que é o que mais importa para nós, na verdade, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que a Bíblia diz para mim e para você com relação à unidade. A gente vai entender que a partir da Bíblia ou a partir da ótica do reino, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas divergências, ou apesar de onde nós viemos, da cidade ou estado ou nação, apesar das nossas características, em Cristo Jesus nós nos tornamos um. Em Cristo Jesus nós nos tornamos únicos. Em Cristo Jesus nós nos tornamos um corpo, uma só igreja. E a gente vai ver isso a partir da palavra, então. E para começar, vamos pegar ali 1 Coríntios capítulo 12, onde fala dos dons do Espírito Santo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então aqui a gente pode ver duas coisas que divergem, né, dentro desse texto que a gente leu. Duas características diferentes, mas que em Cristo Jesus ou através do Espírito Santo nós nos tornamos um só corpo. A gente vê aqui falando dos diferentes dons, né, que são liberados do Espírito Santo sobre cada um de nós ou na vida de cada um de nós, para que possamos servir a outras pessoas, né? A gente vê aqui o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. A gente vê várias características aqui ou vários dons diferentes, mas que são dados pelo mesmo Espírito, nos tornando então um só corpo em Cristo Jesus. E se a gente continuar no próximo versículo, vai falar com relação às cidades e regiões, que foi o que nós falamos. Né? Independente se é judeu, grego, escravo ou livre, né? Nós vemos essas diferenças também, mas continuando. Em um só Espírito, ou através do Espírito Santo, ou em Cristo, nós somos um só corpo, nós somos a igreja do Senhor. Então nós vemos aqui que, indiferente de onde nós viemos, indiferente das nossas características ou dons que são liberados sobre as nossas vidas, nós vemos que em Cristo Jesus, ou através do Espírito Santo, nós somos um só corpo. Aqui fica também definida a unidade. Vamos para mais um texto? Efésios capítulo 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui nós vemos mais uma vez aquilo que é gerado por Deus em cada um de nós, ou como cada um de nós foi gerado por Deus. Aqui nós vemos com relação aos ministérios, né, ou ao ministério eclesiástico. Deus nos gerou ou nos fez profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, doutores ou mestres, né, por assim dizer, cada um com as suas características, mas com um objetivo em comum. Na verdade, nós somos aqui diferentes, nós somos aqui criados e gerados com certas características, mas o objetivo é que juntos, então, nós possamos nos edificar ou possamos contribuir para a edificação dos santos, para a edificação da igreja, para que todos juntos, então, unidos, possamos chegar à estatura completa de Cristo, ou conforme Jesus realmente nos ensinou, tudo aquilo que ele nos ensinou. Então nós vemos mais uma vez a palavra, ou nós vemos então mais uma vez, a partir da ótica do reino, que Deus usa das nossas diferenças, das nossas características particulares,
para que juntos, em unidade, nós possamos crescer. Esse é o intuito de Jesus, esse é o intuito do nosso Deus. Vamos para mais um texto. Agora lá em Colossenses capítulo 3. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, ou seja, de intimidade profunda de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aqui fica comprovado, então, depois desses textos que nós lemos, que o que Deus quer realmente, espera de cada um de nós, ou de mim, de você, é que, apesar das nossas diferenças, a gente deixe de ser visto ou a gente deixe de se enxergar como indivíduo e a gente possa se enxergar, então, no coletivo. Assim como nós vemos, através do que a gente leu em Efésios capítulo 4 agora, com relação aos ministérios eclesiásticos, né? Deus usa dessas diferenças, Deus usa realmente dessas características e daquilo que Ele mesmo gerou em cada um de nós, para que nós deixamos, então, de olhar para a nossa individualidade, a gente possa olhar no coletivo. Porque o que nos une realmente é aquilo que nos fortalece. O grande ponto aqui é a gente deixar de ser e olhar e se enxergar até mesmo como indivíduo e a gente ver aos outros e a gente se enxergar na coletividade. Porque o mais importante de tudo isso, na verdade, não é quem eu sou ou quem você é, mas o grande ponto e o que mais importa de tudo isso é o que nos une. E aqui eu quero exemplificar um pouco, ilustrar um pouquinho disso que a gente está conversando. Se a gente pega um muro ou até mesmo uma parede, né? Uma parede ou um muro, eles são compostos por várias individualidades, vamos dizer assim. Então a gente pega uma parede, a gente pega um muro e ele é composto por quê? Pelo quê? Ele é composto por tijolos, ele é composto por cimento, areia, cal, água, até que evapore, né? Então, só que quando a gente olha para o muro, a gente não vai falar que ele é composto por todas essas coisas. Quando a gente olha para o muro, e se alguém me perguntar, Eduardo, o que é isso? Eu vou falar, é um muro. Então, quando nós enxergamos algo que está unido, nós não definimos ele por aquilo que ele é em suas individualidades. A gente fala e define o que ele é pela sua coletividade. Então, por exemplo, a parede que está atrás de mim, se alguém me perguntar o que é, eu não vou falar que é tijolo, areia, cimento, cal, água. Eu vou falar que é uma parede. Assim também, a gente pode definir uma torcida de um time, né? A gente já falou sobre isso, mas vamos lá. Se a gente está dentro do estádio e a gente vê várias pessoas dentro desse estádio com camisas iguais ou parecidas ou nas mesmas cores, e alguém perguntar o que é aquilo, eu não vou dizer que são várias pessoas vestidas com roupas parecidas. Eu não vou falar que ali tem, né, um paranaense, um goiano, ali não tem um brasileiro e um americano vestido com roupas diferentes, ou com roupas parecidas, perdão. Mas o que eu vou dizer? Que é uma torcida de algum respectivo time. Então, quando nós juntamos tudo, a gente define, ou isso é então definido pela sua coletividade, e não mais na sua individualidade. E assim somos nós como Igreja de Cristo. E assim somos nós como corpo de Cristo. Nós não somos definidos mais a partir das nossas individualidades. Isso que é a unidade, na verdade. Nós somos definidos por aquilo que nos une. E nós vemos que o que nos une é Cristo. O que nos une é o Espírito Santo. Então, de tudo isso que nós estamos falando, conforme a ótica do reino de Deus, conforme a ótica do Senhor, somos vistos então até mesmo pelas demais pessoas, não como pessoas e na individualidade, mas nós somos vistos como a Igreja de Cristo. Nós que então, a partir desse entendimento, dessa convicção de que Deus nos ama e que nós somos ligados, então, nós somos unidos a partir do Espírito Santo, a partir de Cristo Jesus, nós não seremos e não somos mais definidos como pessoas ou como indivíduo. A partir do momento que eu e você, nós estamos unidos a partir de Cristo Jesus e as nossas ações são de acordo com aquilo que ele nos ensinou, a partir disso, então, que nós representamos na coletividade amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, mansidão, como nós lemos, como nós vemos, na verdade, em Gálatas, no fruto do Espírito, e como nós lemos aqui em Colossenses, no capítulo 3, quando nós expressamos essas características, nós então deixamos de ser definidos como indivíduos
e começamos a ser definidos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Então, o grande ponto para mim e para você, e a grande lição que fica no dia de hoje é não simplesmente as nossas características ou diferenças, mas saber entender que Deus usa dessas características peculiares, Deus usa dessas diferenças, e que o grande ponto é que nós, unidos com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, querendo que o nome dele seja glorificado, querendo que o nome dele seja reconhecido, querendo expressar tudo aquilo que nós temos aprendido com o nosso Pai, tudo aquilo que nós temos aprendido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós então expressamos tudo isso, nós estamos sendo enxergados então como unidade. Não somos mais indivíduos, mas somos vistos como coletivo. Nós somos vistos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como aqueles que representam o reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, que a partir de agora a gente possa entender isso. Não importam as nossas diferenças, não importam as características, não importa de onde nós viemos. O que importa é o que é que nos une. O Espírito Santo do Senhor, o que nos une é o nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos une é o amor pelo nosso Deus. Então, que a partir de hoje, independente de tudo isso, possamos saber que temos um mesmo objetivo, temos um mesmo propósito, que é permanecer perto do nosso Deus. Deus de amor, Deus de paz, Deus de glória, Deus de majestade, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus soberano, que me ama e que ama você. Que fique muito claro e muito nítido para você que você é amado pelo Senhor, que você foi gerado por Deus com características específicas para que você seja usado por Ele no corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça, que essa palavra fique gravada no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Entenda, saiba e creia que você é amado pelo Senhor, que foi Ele que te gerou com características específicas para serem usadas a favor do reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, nos siga, compartilhe, ative o sininho e não deixe de transbordar na vida daqueles que estão ao seu redor. Abraço!